Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje nós vamos fazer uma meditação sobre o tempo quaresmal, sobre o convite da igreja para nós, sobre fazermos as penitências e jejuns. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós precisamos perceber que entre jejum e entre penitência há uma diferença. São coisas diferentes. O jejum manda a Santa Amada Igreja que nós façamos na quarta-feira de cinzas, que já passou, e às sextas-feiras do tempo quaresmal. E a penitência é algo que a gente pode retirar, com exemplo refrigerante, durante o período da quaresma. O Catecismo da Igreja Católica, ele vem nos dizer para nós, no capítulo 2º, o título é o seguinte: os sacramentos de cura. E no artigo 4, a partir do parágrafo 1420, o sacramento da penitência e da reconciliação. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja, que feriram pecando, a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 1420 até o parágrafo 1423. Há também outros documentos da Igreja que falam sobre penitência e sobre jejuns. Existe um cânon da Igreja Católica no parágrafo 1247 e também no parágrafo 1250. Existe também a exortação apostólica do nosso querido Papa São João Paulo II, Dies Domini, porque surge geralmente a dúvida se devemos fazer penitência no domingo. Essas citações que eu falei para vocês do cânon e do Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 1420 até o 1423, e dessa exortação apostólica de São João Paulo II, Dies Domini, vem justamente esclarecer essa dúvida. O jejum, evidentemente, que nós não podemos fazer no domingo, porque esses documentos da Igreja nos dizem que domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Já a penitência é algo que a gente fez opção de abstermos durante o período quaresmal. Que não faz nenhum sentido se a gente fazer a penitência de segunda a sábado e no domingo poder suspender essa penitência, vamos dizer assim. Existem 3 tipos de penitências. São as penitências gastronômicas, as penitências corporais e as penitências morais. O que eu mais conhecia antes de me aprofundar e que eu acredito que muita gente mais conheça são as penitências gastronômicas. São aquelas que a gente faz a opção de não comer menos arroz, feijão, pão, macarrão, trocar a carne bovina por peixe, ovos ou queijo, ou nas refeições acrescentar algum alimento que a gente não gosta de comer, tipo algum legume, enfim, que às vezes a gente não gosta. Diminuir ou mesmo tirar as refeições intermediárias, por exemplo, o lanche da tarde. Essas são penitências gastronômicas. Existem as penitências corporais, que são aquelas
que é para nos ajudar a não perdermos o sentido do sacrifício ao longo do dia. Por exemplo, dormir sem travesseiro, sentar-se em cadeiras que não são tão confortáveis, cadeiras mais rígidas, rezar alguma oração mais prolongada de joelhos, trabalhar de uma forma sem murmurar, sem reclamar, cuidar da postura corporal, eliminar de trabalhar de carro e de ir a pé, ou aqueles que utilizam ônibus circular, descer um ponto antes do ponto que é de costume. Essas são penitências corporais. E existem as penitências morais, que muitos estudiosos dizem ser as mais importantes. Não reclamar das contrariedades do dia, mas agradecer e louvar a Deus. Sorrir sempre, mesmo quando haja uma situação que te deixa muito nervoso. Moderar a frequência às redes sociais, celular, computador, tablet. Desligar as notificações do celular, porque é automático, né? Vai lá, já... o que foi? A gente parece é automático, a gente já pega ali, já quer ver quem que está mandando mensagem, isso, aquilo. Fazer os serviços mais incômodos na casa e no trabalho, ajudando os outros. Acordar mais cedo para fazer orações. Não ouvir música no carro ou som alto em casa. Não assistir TV, mas dedicar-se esse tempo à leitura da Sagrada Escritura. Fazer algum trabalho voluntário. Rezar pelos outros, mais pelos outros do que pra gente. Reservar dinheiro para dar esmolas. Sobretudo, a atenção aos mendigos. Não se defender quando alguém lhe acusa. Falar bem das pessoas que se gostaria de criticar. Ouvir as pessoas incômodas sem as interromper. Dormir no horário, mesmo sem vontade. Deu aquele horarinho, eu não estou com vontade de dormir agora, eu quero dormir mais tarde. Mas vai dormir naquele horário, no horário um pouco mais cedo, mesmo sem você ter vontade. Faça uma oração e confie em Deus. Enfim, meus irmãos, essa é uma mensagem breve sobre jejum e penitência. Após essa reflexão, faça a sua escolha. Ainda há tempo para você, nessa quaresma, começar a fazer a sua penitência e o seu jejum. Lembrando que agora, que da parte de jejum, existem 4 tipos de jejum. O jejum da igreja, jejum de pão e água, jejum de líquidos e o jejum completo. É aquele que você tira uma refeição do dia. Inicia de manhã com o café da manhã, tira, por exemplo, o almoço e só vai iniciar-se no lanche da tarde, das 4 horas mais ou menos. E os outros jejuns, que é o jejum que manda a igreja, né, na quarta-feira de cinzas e nas sextas-feiras do tempo da quaresma. Jejum de pão e água, não precisa falar mais nada, é só pão e água. E o jejum de líquidos, só líquidos. Mas a gente tem que observar também aquelas pessoas que têm algum problema de saúde. Essas só poderão fazer após consulta ao médico e das suas restrições. Por exemplo, quem é diabético, que às vezes tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Gente, Deus não está pedindo para a gente provar nada. Ele está pedindo, se a gente puder fazer, que a gente faça. Tá? A gente não precisa provar nada a Deus. Deus sabe, olha o nosso interior. Deus vê o coração. Então, eu quero agradecê-los mais uma vez por este vídeo. Vocês coloquem em prática, ainda dá tempo da gente
começar a fazer, e lembrando que se recair, dei uma caída agora, não tem problema, recomeça. Deus vê o coração e vê a sua intenção. Recomeça e siga em frente. Por hoje é só. Um bom tempo quaresmal para vocês, um bom tempo de conversão, a qual, através desses documentos da Igreja Católica, nos é dada a certeza que, através da penitência e do jejum, nós nos reconciliamos com Deus. E tudo isso vem culminar com as confissões comunitárias. Se por algum motivo aqui alguém não pôde participar de alguma confissão comunitária, vá na paróquia que você participa, converse com o sacerdote, marque um horário e faça a sua confissão. Esse é o sacramento de reconciliação. Muito obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.